Preciso estar fazendo algo de interessante sempre que eu posso. Preciso de muito estímulo e costumo ficar entediado rapidamente com coisas que são repetitivas demais ou fáceis de descobrir. Eu realmente gosto de fazer as coisas do meu jeito. Eu gosto de inventar minhas próprias abordagens, descobrir como as coisas funcionam experimentando por conta própria e juntando peças divergentes até que tenha algum significado. Acho que eu trabalho melhor quando eu recebo uma tarefa aberta e ampla, onde eu posso sugerir muitas possibilidades diferentes ou conectar ideias diferentes até chegar em algo que não estava lá antes. Eu simplesmente não posso me contentar em viver com as coisas como elas são se eu puder pensar numa maneira diferente e inovadora de abordá-las. Por que aceitar a repetição mundana quando você pode encontrar maneiras de tornar a vida mais interessante? Então, galera, nessa série estou fazendo um vídeo de descrição para cada uma das 16 personalidades da teoria tipológica do MBTI. Se você não sabe o que é isso, deixei alguns links na descrição desse vídeo de 3 sites brasileiros de MBTI, caso você queira conhecer o básico ou se aprofundar mais no assunto. Leve resultados de testes como apenas uma segunda opinião, já que a maioria deles são bem longe de serem confiáveis. As descrições dessa série de vídeos, que contém no total 321.040 caracteres, foi feita pelo usuário da comunidade gringa Simulated World, e vou disponibilizá-las aqui na descrição também. Estou traduzindo, adaptando e transformando todo esse riquíssimo conteúdo em vídeo, que para muitas pessoas fica bem mais fácil de consumir. No final do vídeo eu falo como você pode votar para qual ser o próximo tipo da série. Espero que gostem. Embora suas qualidades positivas sejam muitas vezes excessivamente exageradas, você os verá descritos como únicos, inteligentes e visionários. Os ENTPs são caracterizados principalmente pelo desejo de criar esse tipo de impressão nos outros. Seja ou não realmente verdade, variará muito de indivíduo para indivíduo. O outro aspecto primário de sua abordagem cognitiva é comum a todos os 4 tipos de EP, uma atitude exploratória que se concentra predominantemente na obtenção da maior quantidade de novas informações externas possível. Aprender e expandir é prioridade sobre tudo, muitas vezes até à custa de importantes preocupações práticas. Nos fóruns de tipologia, os ENTPs muitas vezes ganham uma reputação bem merecida como trolls, não porque querem ferir ninguém, na maioria dos casos, mas mais frequentemente porque seu desejo de experimentar seus ambientes externos para gerar resultados novos e interessantes supera a sua preocupação com os sentimentos dos outros. Como ESTPs raramente têm problemas em alfinetar e estimular reações nas outras pessoas, especialmente quando pensam que as pessoas estão sendo muito tensas. Mas a NE tende a se concentrar mais em colocar as pessoas em situações desconhecidas, a fim de explorar os padrões em suas respostas, em oposição ao foco da SE na criação de um espetáculo sensorial imediato. Desnecessário será dizer que essa tendência pode resultar em algumas consequências sociais e interpessoais bastante infelizes, levando à dificuldade comum que os tipos de E geralmente enfrentam na decisão entre introversão e extroversão. Quanto mais eles experimentam em pessoas e recebem resultados negativos, mais ENTPs aprenderão a ser mais cautelosos nas primeiras interações com novas pessoas. Porque o NE dominante nunca pode realmente ter certeza se sua peculiar marca de humor vai divertir, chatear ou simplesmente confundir novas pessoas, os NE dominantes geralmente desenvolvem habilidades sociais menos imediatas do que os outros tipos extrovertidos. Em muitos casos, pode tornar-se uma tarefa difícil diferenciar entre ENTPs e ENTPs a esse respeito. Daí a reputação do ENTP por ser o extrovertido mais introvertido. Tal como acontece com todos os tipos de PE dominante, muitos ENTPs enfrentam uma séria dificuldade quando se trata de aceitar e lidar com qualquer coisa que acham chato ou desinteressante. A maioria não hesitará em cortar atalhos para evitar tarefas repetitivas, tornar as responsabilidades práticas mais fáceis ou menos relevantes, ou simplesmente experimentar metodologias para buscar novas abordagens. Se essas experiências produzem ou não resultados genuinamente úteis, é muitas das vezes uma preocupação secundária para os INTPs se elas dão para ele algo novo, alguma forma inovadora de pensar,
algum sistema para brincar e se transformar em outra coisa. O NE dominante opera de uma forma mais confortável, lançando uma rede ampla para o mundo e depois examinando o que quer que aconteça. Como irmãos do ENFP, o ENTP está tipicamente mais em casa em ambientes onde podem gerar um grande número de novas opções possíveis, mas tendem a hesitar e se cansar rapidamente quando necessário avaliar essas opções e escolher a mais eficaz para avançar. Enquanto algo ainda existe principalmente como uma ideia ou um conceito, desde que ainda não tenha alcançado a etapa de implementação concreta, ainda está aberto a qualquer número de mudanças teóricas, reformulações e desenvolvimentos positivos inesperados. Muitas vezes, o processo de pregar um curso de ação preciso ameaça o desejo da NE dominante por uma infinita liberdade para mudar sua abordagem externa abruptamente por um capricho. Os jovens ENTPs, especialmente, podem ter problemas crônicos com o clássico dilema da NE. O mundo material real raramente é tão emocionante quanto a possibilidade de mudança contida em um problema teórico que ainda não foi pregado. Uma vez que uma ideia leva à raiz concreta no mundo real das coisas, seu senso de infinita possibilidade de mudança é substituído por um sentimento iminente de liberdade criativa restrita. As agora evidentes limitações realistas podem rapidamente levar o NE dominante a perder o interesse e dirigir-se a algo menos definido, onde a promessa de abordar algo diferente ainda mantém um fascínio do desconhecido e inesperado. É importante lembrar que, apesar das dificuldades sociais relativamente comuns, os ENTPs ainda são extrovertidos, e eles ainda se identificam principalmente com o objeto externo, levando-os a exigir feedback contínuo e reafirmação dos outros. Enquanto muitos ENTPs, especialmente os jovens, podem negar fervorosamente sua dependência de usar os outros como um trampolim para suas ideias, na verdade, eles sofrem o mesmo problema que aflige muitos ENFPs. Muitas vezes, eles não sabem se suas ideias têm algum mérito real até eles receberem feedback dos outros. No lado positivo, isso significa que os ENTPs raramente descartarão um problema até que todas as vias possíveis tenham sido exploradas. Os ENTPs são muitas vezes apreciados por outros por suas abordagens incomuns e a recusa em fazer as coisas da forma convencional. Isso pode ter alguns benefícios incríveis em situações onde a liberdade criativa é recompensada, e é importante que a maioria dos ENTPs se coloquem em situações em que eles podem utilizar essa atitude para ganho positivo. Eles raramente descartarão abordagens potenciais sem pelo menos experimentá-las, e eles muitas vezes têm um dom para ajudar os outros a explorar as possibilidades de suas próprias fronteiras, o que muitas vezes pode atraí-los para outros e ajudar a fornecer os contínuos comentários positivos sobre os quais prosperam. Na desvantagem, o desejo de explorar todas as possibilidades apenas por explorar pode ofuscar o objetivo mais importante de estabelecer um objetivo concreto e determinar a metodologia mais eficaz para sua conclusão. Não é nenhum segredo que muitos ENTPs têm dificuldade em acabar com as coisas. A emoção de saltar e intuitivamente explorar um novo projeto, muitas vezes, toma o melhor deles. É fácil para os ENTPs se envolverem na emoção da mudança e na experimentação sem um verdadeiro objetivo claro, além de adivinhar novas informações e imaginar formas de criar relações entre informações externas não relacionadas. Quando um experimento deixa de fornecer resultados novos ou interessantes, é muitas vezes descartado na busca contínua pelo potencial de algo melhor. Embora possa conceder a muitos ENTPs uma série de talentos criativos responsáveis pela sua reputação como inovadores exuberantes, é importante para reconhecer as limitações de uma mentalidade que depende essencialmente de lançar dados em direções aleatórias até algo interessante acontecer. Sem uma estrutura, um princípio ou uma direção clara para derivar o significado, o ENTP pode perder-se em vagabundear sem sentido e negligenciar para completar os aspectos de projetos que não excitam seu senso de possibilidade. Aqui entramos no papel vital da TI auxiliar, um sentido subjetivo e aterrador do sentido ordenado que concede forma e propósito conceitual ao gosto insaciável da NE pelo desconhecido. Em um nível básico, a TI permite ao ENTP dividir e racionalizar seu próprio senso de raciocínio causal, decidir sobre as regras pelas quais julgará a presença de consistência significativa em tudo o que ele tenta entender. À medida que a TI desenvolve sua metodologia e abordagem para sistematizar e categorizar a entrada constante de informações, a NE começará a explorar para um propósito genuíno
genuíno, internalizar a causalidade e o significado implícito de suas incursões. O desenvolvimento da TI é crucial para o verdadeiro autodesenvolvimento do ENTP. Embora possam parecer muito confiantes, até demais para os outros, os ENTPs desenvolvem a maior parte de sua verdadeira confiança através da TI. Isso acrescenta uma sensação de apreciação por compreender e classificar completamente a natureza de si mesmo, criando um sentido abrangente do raciocínio e integridade das ideias e conceitos estruturais. Embora possa sofrer teimosia quando seus princípios são violados, a TI serve o propósito importante de lembrar ao ENTP que nem sempre pode encontrar todas as respostas com outro experimento. A análise contínua e a correção do modelo interno ocorrerão à medida que o ENTP ganha mais experiência com um número cada vez maior de novas ideias e associações conceituais. A TI funciona como um teste de fogo interno para a validade de qualquer ideia, pessoa, design ou conceito. Sem a TI, o ENTP está totalmente à mercê das opiniões e percepções de todos a quem depende para a validação. Ele pode andar sem parar através de diferentes mudanças de ambientes, apenas para descobrir que a mudança real precisava vir de dentro. Com o desenvolvimento da TI, o ENTP desenvolverá um conjunto de princípios pessoais que, por uma vez, não dependem da geração de uma reação ou resposta do ambiente externo. Ela aprenderá a fazer as coisas por suas próprias razões, em vez de mudar continuamente com as marés da aprovação e adulação dos outros. Pelo lado negativo, se a TI auxiliar for aplicada demais, o ENTP pode começar a se assemelhar a um INTP mais extrovertido e inflexível, insistindo na correção de seu próprio raciocínio e avaliação, mas sem o nível de discernimento e introspecção que torna a TI uma função dominante viável para os INTPs. Os ENTPs que superestimam a objetividade de seu próprio senso de lógica podem muitas vezes se encontrar alienando possíveis contratos sociais com um senso esmagador de autocerteza que insiste na validade de seus próprios valores e raciocínio. A sua insistência em derivar os princípios causais da experiência individual, em vez da metodologia objetivamente validada, é uma espada de dois gumes. Embora possam evitar erros no raciocínio ao orientar-se pela estrutura derivada do pensamento grupal, às vezes acabam gastando enormes quantidades de tempo e recursos explorando métodos e formas de raciocínio que, por uma boa razão, já foram exploradas e descartadas pela comunidade maior. O desejo de formar um método pouco ortodoxo deriva tanto da necessidade da NE para ser visto por outros como único e criativo, como da necessidade da TI de formular quadros de raciocínio estrutural a partir de uma perspectiva individualizada. Ironicamente, quanto mais ele trabalha para criar a impressão de que seu estilo é único e inesperado, mais ele encerra a convenção estabelecida em um esforço para gerar uma perspectiva de abordagem que se destaca da multidão. Idealmente, essas duas funções primárias devem inspirar-se mutuamente para uma forma equilibrada de progresso de desenvolvimento personalizado. A NE lança uma rede para encontrar a maior quantidade possível de informações novas, e a TI organiza esses dados em blocos significativos que seguem seus princípios. E então, a NE vai trabalhar construindo novas informações dos blocos de dados criados mais recentemente. Dominar o equilíbrio entre esses dois processos é um componente vital da personalidade totalmente desenvolvida do ENTP. Quando desenvolvido de forma produtiva, a FE terciária permite que os ENTPs comecem a aprender a se relacionar com os outros em termos de julgamento moral exteriorizado, em vez de simplesmente criar impressões interessantes e fazer experimentos nos outros para obter reações. Com o desenvolvimento da FE, a insensibilidade franca característica do ENTP gradualmente dará lugar a um sentido mais significativo de responsabilidade familiar e cultural. As pessoas de quem o ENTP dependeu para validação e feedback de sua vida inteira podem de repente ser percebidas um tanto mais significativas e dignas de respeito e admiração. A insistência infantil em estar sempre correto e em busca constante de novidade se afastará a favor de um sentido mais realista das responsabilidades da vida adulta, pois as necessidades, desejos e crenças culturais de pessoas importantes na vida do ENTP começam a ser percebidas como verdadeiramente significativas e valiosas. Com a TI e a FE, um equilíbrio pode ser alcançado entre cumprir os princípios individuais e cumprir as expectativas e obrigações do mundo real. Um ENTP com uma boa FE compreende como se integrar no tecido social e moral das pessoas que ele valoriza, embora conciliar seus desejos pessoais com as necessidades dos outros, quando ele achar suas crenças irracionais,
pode ser um dos mais difíceis desafios de sua vida. Idealmente, o desenvolvimento da FE deve ocorrer uma vez que a TI reconheça que existe uma razão válida e inerentemente consistente para o julgamento moral coletivista surgir e orientar a estrutura das relações interpessoais. No início da vida, é muito comum que os ENTPs esperem validação contínua, encorajamento e atenção das pessoas que acham interessantes, mas sem a influência equilibrada da FE, eles raramente reconhecem o desequilíbrio entre o quanto eles tomam e o quanto eles dão para as pessoas mais próximas delas. Quando confrontado com essa disparidade, não é incomum que o FE terciário entre em ação e promova sentimentos de culpa e autocrítica. Mas o processo de aprender a corrigir essa disparidade é uma parte vital do desenvolvimento de relacionamentos adultos em que os ENTPs estão dispostos e capazes de dar tanto quanto eles tomam inconscientemente. Admitir o terreno lógico pode ser difícil para o ego do ENTP jovem engolir, mas é um passo vital para o equilíbrio pessoal que é responsável por uma grande parte do movimento gradual da pura exploração hedonista em direção a uma perspectiva mais bem planejada e uma compreensão séria e respeito pelas necessidades e sentimentos dos que estão perto deles. Embora eles tendam a amadurecer lentamente em geral, não é incomum ver saltos abruptos e inesperados em perspectiva nessa área, especialmente quando o ENTP admira ou se esforça para imitar um amigo próximo ou familiar com uma FE forte. Embora a maioria dos ENTPs tendam a idolatrar outros NPs em busca de sua identidade, muitas vezes é útil para os ENTPs adultos jovens desenvolver relações íntimas com tipos FJ, uma vez que uma série de perspectivas importantes e inspiradoras de crescimento e estratégias interpessoais podem ser obtidas a partir desse tipo de interação. O surgimento da FE terciária ocorre em uma idade muito jovem para a maioria dos ENTPs. No entanto, sem a influência do equilíbrio da TI, que pode vir muito mais tarde para muitos, ela tende a resultar em aplicações principalmente negativas. O NE-FE Loop do ENTP exala uma tremenda confiança falsa, mas na realidade tem poucos princípios internos para verificar as opiniões e percepções dos outros em relação ao seu próprio sistema de valores. A filosofia de integridade do pensamento independente é apenas conversa fiada, pois na realidade é escravo das percepções e expectativas dos outros. Ele parece confiante porque reconhece que a confiança tende a colorir favoravelmente as percepções dos outros, ou pelo menos provocar algum tipo de reação que fornecerá alguma forma de feedback. Esse desejo de reações inovadoras muitas vezes se combina com a consciência rudimentar da FE fraca de que tipos de abordagem irão chatear ou ofender as pessoas. O impulso para experimentar as reações das pessoas está lá, mas falta a nuance para compreender as implicações reais do que está fazendo. O resultado é a pergunta ENTP clássica: por que todos ficam tão irritados? Na realidade, isso é apenas parcialmente verdadeiro. Muitas vezes, são os próprios erros do ENTP que resultam em suas dificuldades interpessoais. Claro, os ENTPs jovens também podem superestimar sua capacidade de evitar a influência emocional, como é típico para muitos thinkers. A FE pobre pode muitas vezes resultar na distorção do raciocínio que ocorre quando alguém que o ENTP respeita e admira entra em conflito com alguém que ele não admira e respeita. De repente, lealdades interpessoais inconscientes podem anular o melhor julgamento da TI, resultando em uma forma de conformidade que o ENTP não pode perceber ser destinado para manter sua imagem positiva com pessoas que ela considere interessantes e valem a pena. De muitas maneiras, a FE pode contribuir positivamente e negativamente para a dependência da NE na aprovação dos outros. Quando aplicado em excesso, isso pode prejudicar qualquer sensação de autoconfiança legítima, mas quando aplicado na proporção certa, justifica o ENTP com uma consciência tão necessária das normas e padrões interpessoais, morais e sociais. Um relacionamento peculiar parece ocorrer entre ENTPs e sua função inferior de sensação introvertida. A SI aparece bastante frequentemente durante períodos estressantes e burnouts reprimidos, breves e longos. Como sua atitude aparece na superfície para contradizer completamente a doutrina da NE, sua insistência na preparação e sua aversão por surpresas inesperadas parece estar em desacordo com a maneira como a maioria dos ENTPs prefere liderar suas vidas. A ideia de que se
deve restringir a si mesmo para evitar efeitos negativos inesperados de mudança e experimentação parece bizarro e confuso. A sabedoria da frase "se não está quebrada, não conserte" pode levar anos para o ENTP, que faz disso o negócio de consertar, tudo apenas para criar mais oportunidades para descobrir algo diferente, quebrado ou não. O valor prático em gerar mais certeza e se concentrar em uma internalização sensorial mais completa e específica pode parecer tão repetitivo e desinteressante que seu valor real pode parecer quase incompreensível. Como em todos os tipos, a função inferior é geralmente inconsciente, mal desenvolvida e incapaz de operar em um nível adulto competente na maioria das situações. Uma manifestação comum envolve o terrível desgaste da NE dominante. Quando muita exploração resulta muito rápido em uma série de falhas difíceis, a SI inferior pode realmente desenvolver uma aversão dolorosa ao dominante sentimento de liberdade exploratória da NE. Ao ultrapassar em muitas direções diferentes de uma vez só, a função inferior pode realmente intervir como um mecanismo de defesa contra as experiências negativas de tentar coisas novas e falhar muitas vezes seguidas sem suficientes sucessos tranquilizadores para equilibrar. Os efeitos sobre a visão do mundo deprimida podem ser catastróficos. Congelados no lugar pelo medo do fracasso, a SI pode empurrar seu estilo de vida inteiro para uma mentalidade de aversão ao risco e sedentarismo que desliga a área de cognição que o faz sentir mais realizado, bloqueando novas informações externas como resultado. Os chamados blow-ups da SI inferior podem levar o ENTP a se retirar para as experiências familiares, onde ela pode evitar a picada do fracasso ao desafiar o externo até ela saber como vai caber dentro de sua zona de conforto drasticamente reduzida. Não é incomum ver os ENTPs envolvidos na resolução de problemas repetitivos e simplistas que dominaram anos antes. Quando o estresse e falha consistente supera o desejo da NE por mais experimentação, a SI assume temporariamente e força um retorno ao conhecido e estabelecido, a consistência da certeza. Em outros casos, a SI inferior pode prejudicar a NE dominante, agarrando o ENTP com um medo terrível de que sua situação se tornará irreversivelmente estática. Se não forem suficientes as oportunidades para inovação e estimulação externa, a habilidade preditiva da NE e o olho para tendências futuras podem se sabotar. De repente, o pior cenário, a ausência total de mudança e estimulação, torna-se um medo iminente. O pior medo da NE é claro, a simples perda da liberdade criativa, da aderência forçada a um conjunto repetitivo e previsível de informações não estimulantes. Quanto mais o ENTP não consegue criar situações novas e desafiadoras para si mesmo, mais ele se torna vinculado à sua própria profecia autorrealizável de falhas repetitivas de progresso, condenando-se a uma vida de mundanidade e destruindo a inspiração espontânea sobre a qual ele se sente mais realizado. No lado positivo, no entanto, a SI deveria, eventualmente, cair no lugar como uma âncora segura para as explorações ilimitadas da NE. Demora muito tempo para que a maioria dos ENTPs aceite suas próprias limitações e encontre seu nicho na vida. Mas quando isso ocorre, quase certamente está relacionado com o difícil mais importante desenvolvimento da sua função inferior. À medida que a cognição se centra gradualmente em uma identidade coerente, o ENTP deve eventualmente reconhecer que trabalhar para estabelecer mais permanência e previsibilidade pode realmente ajudar a apaziguar seu desejo de mudança constante e estimulação. Uma vez que ele reconhece que seu desejo de mudança constante pode realmente ser interpretado como uma necessidade de uma forma mais consistente de experiência, ele pode começar a apreciar o papel da SI como um contrapeso prático para a imprevisibilidade selvagem da NE como um estilo de vida constante. Se alguém não consegue estabelecer um nível previsível de permanência na vida, preocupações práticas em última instância contornam a habilidade da NE para atingir o nível de criação que deseja mais profundamente. Sem pelo menos alguma atenção rudimentar ao mundo de expectativas consistentes e conforto na repetição, o ENTP sabota a sua própria capacidade de manter o estilo de vida de autoestimulação em que se sente mais em casa. Como um pouco mais de atenção para preservar as coisas boas sobre as experiências que eles estão acostumados, os ENTPs finalmente ganharão a única coisa que mais precisam: apreciação pelas pequenas coisas que eles dão por certo, e toda a satisfação genuína e autoconfiança que o acompanha.
Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Muito obrigado pelo apoio que vem sendo dado nos comentários. Isso me motiva muito para continuar. Para votar o tipo que você quer ver no próximo vídeo dessa série, nos comentários deixarei um link de um tweet meu que eu postei recentemente com uma enquete entre os últimos 2 tipos que faltam de cada um dos 4 temperamentos. O ciclo será feito na ordem de IJ, IP, EP e EJ. Caso tenha assistido até aqui e gostou do vídeo, considere deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!